No último dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. O que realmente era isso? Como funcionou isso? Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem fala é o pastor Sivaldo. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Coisa boa poder trazer uma palavra para vocês nesse instante. Eu gostaria de fazer uma leitura na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, nos diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé e fé, como está escrito: o justo viverá por fé. No último dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. O que realmente era isso? Como funcionou isso? Na verdade, o que aconteceu que um pouco depois da Igreja Cristã Católica se tornar a Igreja Estatal Romana, a Igreja iniciou um processo onde se perdeu na estrada e começou a trilhar caminhos tortuosos. Ela começou a se desviar. E como nós sabemos, quando você pega uma estrada errada, você nunca chega no seu destino. Pelo contrário, na maioria das vezes você se distancia ainda mais do seu ponto de origem. E foi isso que aconteceu com a Igreja Católica. Ela começou a criar uma série de doutrinas. Entre esses aspectos, houve um grande problema com relação às Escrituras, onde a autoridade que a Bíblia tinha para impor regras de fé e de prática começaram a ser questionadas. A tradição passou a ter autoridade, os concílios passaram a ter tanta autoridade quanto as Escrituras, e, por fim, o Papa passou a ter mais autoridade do que as próprias Escrituras. Com base nisso, então, muitas doutrinas surgiram. Surgiram doutrinas como a doutrina do purgatório, surgiram doutrinas como a doutrina da Imaculada Concepção de Maria, que foi uma tentativa de explicar como é que Jesus nasceu sem pecado. A resposta foi: Maria já não tinha pecado, isso não está na Bíblia. Além disso, a pergunta seguinte foi: se Maria não tem pecado, Maria morreu? A resposta da igreja foi: não, Maria não morreu, Maria foi assunta aos céus, mas também não tem nenhum texto, base bíblica para isso. E por conta disso, essas doutrinas foram se expandindo com a construção da missa, o conceito de um sacrifício feito na missa, e agora você tinha um sacerdote, você tem não mais um culto, mas uma missa produzida em latim, um conceito filosófico que trazia a ideia de que o pão ia virar carne e o vinho ia virar sangue, coisa que ainda hoje é mantida, mas em especial houve um problema chamado venda de indulgências. A Igreja Católica estava querendo construir a Basílica de São Pedro, estava levantando muitas ofertas por conta disso, criou a indulgência, que era, na verdade, um pagamento feito para a Igreja, e você obtinha com isso o perdão dos seus pecados, não só dos seus. Você podia também pagar, por exemplo, pelos seus parentes, que, no caso, estavam dentro do purgatório, que era uma outra doutrina que a Igreja Católica tinha criado. Um monge chamado Martinho Lutero, que viveu por muito tempo lutando com essas doutrinas dentro do seu coração, de repente leu esse texto aqui, onde diz que o justo viverá por fé. Isso aqui trouxe a ele um grande alívio diante das doutrinas da salvação que eram anunciadas naquela época, e por conta disso, ele, então, a partir daí, começou a pesquisar mais nas escrituras para tentar encontrar isso. Veio para o lugar onde ele morava, a cidade de Wittenberg, um homem para pregar sobre indulgências. Ele ficou chateado com isso, e então ele construiu 95 teses, que era para produzir um debate na igreja cristã, tentando levantar essas questões e, de repente, a igreja reavaliar essas questões. Dentro dessas 95 teses, ele refutava muito dessas coisas que eu acabei de levantar agora. Ao invés de produzir esse debate que aconteceu, houve uma reação muito violenta por parte da Igreja Católica, excomungando não só ele, mas muitos outros, mas não conseguiram
a sufocar, porque naquele instante a Europa inteira estava envolvida numa mudança de pensamento, numa mudança de forma de enxergar o mundo, e com isso você vai ter uma reforma que se expande não só dentro da Alemanha, de Martin Lutero, mas vai passar pela França, pela Suíça e assim por diante, vai se expandir até a Inglaterra, com a Igreja Anglicana, por exemplo, dentro da França e Suíça, por exemplo, na Suíça você vai ter o início do presbiterianismo, da Igreja Presbiteriana. Com base nisso, então, esse movimento que se expande justamente por causa desse dia, 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou na Catedral de Wittenberg as 95 teses. Esse movimento, chamado Reforma Protestante, estabelece uma série de doutrinas que se tornam a base para esse movimento, que são contrapontos com a igreja onde nós... Primeiramente, eles disseram somente a fé, com base nesse texto, vem por obras, Efésios, capítulo 2. A salvação não vem pelo que eu faço, vem pelo que Cristo fez. E o que eu preciso fazer é crer no Senhor Jesus. Por isso mesmo, sola graça. A salvação não vem pelos meus méritos, vem pela graça do Senhor. Não é pelas minhas obras que a salvação é produzida, mas ela é produzida pela graça mediante a fé. Nós não reconhecemos nenhuma autoridade externa à Escritura, por isso, só a Escritura. Nós não entendemos que nenhuma revelação, seja ela uma revelação extraordinária de um profeta, ou até mesmo a autoridade de um líder religioso como o Papa, para nós é uma autoridade, porque nós só reconhecemos a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. Nós nem cremos, nem praticamos algo que esteja fora dela, nós não acatamos isso. Não só isso, nós dizemos que é só Cristo, só os Cristos, ou seja, a salvação só vem por meio de Cristo, não vem de outra maneira. E no final das contas, tudo é para a glória do Senhor, só lhe deu glória, só a Deus a glória, só Ele deve ser glorificado. Esses princípios, ainda hoje, são a base da igreja reformada. Todo grupo reformado defende e crê esses mesmos princípios. E por isso, todo ano, dia 31 de outubro, nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante. Solos Cristos. Deus abençoe vocês.